Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para a segunda aula sobre o Japão. Na aula anterior, nós apresentamos o arquipélago japonês. Hoje, conforme combinamos, vamos começar a caracterizá-lo em relação ao quadro natural, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Para tanto, como vocês já estão acostumados, nós vamos construindo juntos a lousa. E é óbvio que nós vamos então esboçar ao vivo, junto com vocês, um mapa do Japão. Claro que ao vivo é mais difícil e a gente vai fazendo junto, vai tentando aqui contornar a ilha de Hokkaido, como nós já estamos habituados. Essa ficou um pouquinho meio disforme. A grande ilha de Honshu, a ilha de Shikoku e, na sequência, a ilha de Kyushu. Muito bem, vamos então observar o Nihon, o Japão, como nós conhecemos, a fonte de sol. Bem, pessoal, a gente também deu uma espremida, uma mudada na proporção para poder caber aqui na nossa lousa. Aqui nós temos a oeste o Mar do Japão, como já fizemos na última exposição, e o Oceano Pacífico, que fica na porção leste do país. E vamos começar com o relevo, gente. Todo mundo sabe que o relevo japonês, ele é predominantemente montanhoso. Isso mesmo, nada de planície, nada de planalto, montanha mesmo. Tanto é que essas montanhas, elas perfazem cerca de 90% da superfície japonesa. E esse relevo montanhoso, ele é denominado de Alpes japoneses. Claro que este é o nome típico aqui no Ocidente. Os Alpes japoneses, como nós sabemos, que é uma cordilheira, uma cadeia montanhosa muito jovem, formada basicamente no início da Era Cenozoica, naquilo que nós chamamos de período terciário. As poucas planícies litorâneas perfazem 11% do território japonês. Também são da Era Cenozoica, mas mais recente, elas fazem parte daquilo que chamamos de período quaternário. Claro que se você quiser se aprofundar nesta classificação, com nível mais sofisticado, nós temos a playlist Relevo, com várias aulas sobre eras geológicas, períodos, épocas e assim por diante. Trata-se de uma aula didática a que estamos expondo para vocês. Bem, meus amigos, uma das características do Japão é o intenso tectonismo. E por quê? Muitos dizem que o Japão deu um azar tremendo. O Japão, ele basicamente está no meio de duas grandes placas tectônicas. Na verdade, existem três grandes placas. A gente, didaticamente, fala em duas grandes placas tectônicas. Uma a leste é a placa, uma das maiores placas do mundo, é a placa norte-pacífica. Norte-pacífico, ou seja, do norte do Oceano Pacífico. Já junto ao Mar do Japão, nós temos esta sim a maior placa que nós conhecemos, a placa da Eurásia, ou placa eurasiana. O fato é que essas duas placas são divergentes. Ou seja, enquanto a placa norte do Pacífico se desloca para a direção leste, a placa eurasiana se desloca para a posição oeste.
O que significa que o Japão está simplesmente afundando. Exatamente. No movimento de equilíbrio chamado de isostasia, o Japão é uma das partes da Terra que está afundando. E ele afunda simplesmente 2 centímetros por ano. Isto, gente, a cada 50 anos o Japão mergulha dentro do mar 1 metro. Ou seja, é algo perceptível. Esse afundamento, ele afeta, ele modifica, ele acelera o tectonismo. Por isso, o Japão é um dos países que mais possuem abalos sísmicos no mundo. O Japão, ele registra até 30 terremotos por dia. O único lugar do mundo mais instável é a Califórnia, com até 110 tremores por dia. Claro que são perceptíveis no Japão, desses 30 terremotos diários, 1, 2, isto nos edifícios mais altos. Os grandes terremotos no Japão, eles têm uma periodicidade média de 60 anos. Então, ao longo da história do Japão e dos registros dos terremotos, os grandes sismos têm média de 60 anos. Por exemplo, os últimos nós tivemos em 1923, na área de Tóquio e Yokohama, que matou 120 mil pessoas. Então, este é um terremoto que ele precede o mais recente e que, claro, é conhecido internacionalmente, está nessa periodicidade. Em 1995, portanto, bem mais próximo de nossa data, nós tivemos o famoso terremoto de Kobe. Esse terremoto de Kobe, ele matou 6.800 pessoas. No Brasil, houve uma repercussão muito grande, porque entre esses 6.800 mortos, haviam 8 brasileiros que lá residiam e trabalhavam, os chamados DKSEGs. Então esse terremoto ele comove a sociedade brasileira, bem é claro, a sociedade japonesa. Dentro dessas características catastróficas, um destaque positivo. Note que a diferença, o período, a distância entre esses 2 grandes terremotos foi de 72 anos. E o terremoto de Tóquio, ele matou quase 20 vezes mais que o terremoto de Kobe. E qual é o destaque positivo nessa mortalidade toda? O fato da tecnologia ter evoluído tanto que o número mudou bastante. O terremoto de Kobe vitimou 5% do terremoto de Tóquio. Claro que são catastróficos, isso não substitui o impacto, as perdas, mas é um alento para aqueles que estudam esta situação. O fato é que esses terremotos, eles acontecem não somente em terra. Como podemos ver, no sul do Japão, nós temos ainda a chamada Placa das Filipinas. E a Placa das Filipinas, ela também se desloca no sentido oposto ao sentido da agregação japonesa. Ou seja, é uma placa que se desloca para o sul, o que faz com que o Japão esteja sendo todo despedaçado em partes. A placa eurasiana, ela vai para o oeste, a norte do Pacífico é divergente, vai para o leste, a placa das Filipinas vai para o sul. Então, gente, o Japão vai desaparecer, isso é fato. E o ponto culminante do Japão está bem próximo de Tóquio. Ele é um dos símbolos do país. O belíssimo Monte Fujiyama, ou Fujisan, como gostam de falar os japoneses. O Fujisan, ele tem 3.776 metros. Ele é um símbolo.
ele é considerado um vulcão perfeito. Os dois lados são simétricos. E o cone vulcânico interno, ele é tão simétrico que parece que foi feito por um gigante. Ele é uma montanha bastante harmônica. Num país que gosta tanto, que valoriza tanto a natureza, como é o caso do Japão, possuir uma montanha dessa, claro que ela estaria envolvida em muito misticismo. A última erupção do Monte Fuji foi em 1707. Essa erupção, ela destruiu a cidade de Tóquio. Muitos geólogos acreditam que o Fuji esteja adormecido, ou seja, ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Ele dista a 90 quilômetros de Tóquio. E em caso de erupção, dependendo do grau da mesma, poderia voltar a afetar a maior cidade do mundo, que na região metropolitana abriga incríveis 37 milhões de habitantes. O fato é que nos Alpes japoneses nós temos muitos vulcões. Entre eles, nós temos exatamente o Fujisan. Calcula-se que no Japão nós tenhamos 230 montanhas acima de 2.000 metros de altitude, das quais 70 são vulcões, a maioria deles ativos. Para que façam uma ideia, se todos esses vulcões entrassem em erupção, o material piroclástico e as cinzas jogadas na atmosfera inviabilizaria a vida na Terra. Ou seja, a vida entraria em extinção. Bem, meus amigos, nós falamos bastante sobre o Japão, mas temos mais a revelar sobre o relevo. Porém, nós vamos encerrar esta aula aqui, aguardando vocês na segunda aula sobre o relevo japonês, onde nós vamos falar dos maremotos, onde nós vamos falar dos tsunamis e prosseguir principalmente com o perfil hipsométrico do Japão. Eu espero ter contribuído um pouco com o conhecimento que vocês necessitam, vestibulandos, concurseiros, enenzeiros, sobre o Japão. Estamos encerrando a aula hoje e pedindo a sua colaboração. O canal é gratuito, sempre será gratuito. A colaboração de vocês é a inscrição, o like, o joinha, um comentário, compartilhar esse vídeo, acionar os sininhos das notificações para receber as novidades. É isso que vos peço. Quem vos falou, o professor Carlos Maza. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova aula sobre o Japão e sobre os nossos cursos de Geografia Geral. Até a próxima, fiquem bem!